Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje, no último vídeo do ano, eu vou conversar com vocês sobre as minhas 10 melhores leituras de 2020. Antes de qualquer coisa, eu quero aproveitar que esse é o último vídeo do ano para deixar aqui para vocês o meu agradecimento. Eu queria muito agradecer a todo mundo que me acompanha por aqui, a todo mundo que gosta do conteúdo que eu produzo, que curte os vídeos, que comenta sempre, que compartilha, ou outras coisas mais, né? Então eu deixo realmente aqui o meu muito obrigado mesmo, de verdade. Para hoje, como eu já falei antes, eu vou comentar sobre as minhas melhores leituras de 2020. E como de costume, eu não vou utilizar nenhum tipo de ranking, tá? Eu vou só falando aleatoriamente sobre esses livros. Só que a única exceção é para o último livro comentado, o último livro que eu vou comentar aqui no vídeo. Que aí, no caso, é realmente a melhor leitura para mim. Foi o livro que mais me impressionou, que mais me marcou. Vale dizer também que todos os 10 livros já apareceram em algum vídeo aqui do canal, ou eu até já fiz uma resenha mesmo deles. Então eu vou deixar os links aqui embaixo para quem quiser conferir depois. Mas antes de falar sobre cada um deles, eu queria te pedir, como sempre, para deixar uma curtida aqui embaixo, porque isso ajuda bastante o canal. Isso faz com que esse vídeo seja encontrado por mais pessoas. E aproveita também para se inscrever, caso ainda não tenha feito isso. Também te convido para me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Telegram, no Facebook e outras mais. Os links estão aqui na descrição. Vamos lá começar a lista então. O primeiro livro que eu quero comentar com vocês é o Relatos de um Gato Viajante, livro feito pela autora japonesa Hiro Arikawa e publicado no Brasil pela Alfaguara. Esse livro conta a história de um homem e o seu gato viajando pelo Japão por um motivo misterioso. De início, ele apenas vai visitando alguns amigos de infância, mas no decorrer da história nós vamos entendendo de fato o que estava acontecendo, o real motivo daquela viagem. Esse livro aqui me emocionou como nenhum outro que eu li até hoje, sabe? É uma coisa muito rara eu me emocionar com livros, com literatura. Então aqui nós temos uma grande exceção nesse sentido. É um livro que ele realmente consegue tocar o leitor, ele consegue te cativar muito, principalmente se você gosta de animais. Outra leitura que me marcou bastante nesse ano de 2020 foi o Holocausto Brasileiro, um trabalho de não ficção escrito pela jornalista mineira Daniela Arbex e publicado pela editora Intrínseca. No livro, nós acompanhamos um trabalho jornalístico e histórico que nos mostra tudo o que aconteceu no Hospital Colônia, um hospício localizado em Barbacena, Minas Gerais, que ficou muito conhecido pelo genocídio de mais de 60 mil pessoas no decorrer dos anos. No meu ponto de vista, o Holocausto Brasileiro é uma obra importantíssima, é uma leitura fundamental mesmo, sabe? Daquelas que todo mundo deveria ler. Esse livro ele nos mostra como todas aquelas pessoas foram tratadas sem nenhuma humanidade, sempre de uma forma muito brutal. Na leitura nós vemos tudo isso, nós acompanhamos toda essa situação graças aos relatos dos sobreviventes e também das pessoas que trabalharam naquela mesma instituição. Continuando a lista, mais um livro que eu gostei muito de ler esse ano foi um chamado A Estrada, feito pelo norte-americano Cormac McCarthy e publicado no Brasil pela Alfaguara. Aqui nós acompanhamos um mundo pós-apocalíptico, uma paisagem bem fria, melancólica, cinza, morta. Nesse cenário, um homem e o seu filho tentam simplesmente sobreviver. Eles vão caminhando pelas estradas dos Estados Unidos rumo ao sul do país, tentando fugir do inverno. Essa é uma obra que fala tanto sobre a relação de pai e filho, quanto também nos mostra a reação do ser humano diante de situações extremas, diante de situações desesperadoras e sem esperança. Só que, da mesma maneira, ele também trata de coisas positivas, como, por exemplo, a questão da empatia. Isso, no decorrer da leitura, acaba nos dando a entender que o autor ele entende que o homem ele consegue ainda, mesmo nessas condições, encontrar algo de bom em si mesmo. A Estrada não foi apenas uma das melhores leituras desse ano, mas também uma das melhores que eu já fiz até hoje. É um livro que eu recomendo muito. Mais uma leitura que eu gostei bastante de fazer esse ano foi o famoso Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles, livro publicado pela editora Companhia das Letras.
Nessa obra, nós acompanhamos a vida da protagonista Virginia, tanto na sua infância quanto na vida adulta. Nós vemos, por exemplo, o seu amadurecimento, a relação dela com os familiares, as suas amizades, as suas decisões, as suas decepções, suas dores e por aí vai. Ciranda de Pedra é um livro que trabalha muito o psicológico dos personagens. A Lígia, especialmente através da Virgínia, fala muito sobre solidão e também sobre a questão do pertencimento, de você sentir que você é parte de algo ou de algum lugar. Esse aqui foi o primeiro romance que eu li dessa autora, da Lígia Fagundes Telles. Até então eu só tive contato com contos dela. Então eu posso dizer que a leitura de Ciranda de Pedra foi uma experiência incrível. Eu com certeza quero ler mais coisas dessa autora no futuro. Um outro livro que eu gostei demais de ter lido foi o famoso Pais e Filhos, um clássico da literatura russa escrito pelo Ivan Turgenev e publicado no Brasil pela Companhia das Letras. Nesse livro, nós acompanhamos dois jovens muito envolvidos numa série de debates e também de conflitos de ideias muito relacionados ao contexto político e social da Rússia no século XIX, especialmente ali na metade do século XIX. Essa é uma obra que fala bastante sobre aquela dificuldade de uma geração mais antiga em entender uma geração mais nova, e vice-versa também. Para mim, esse é o tipo de livro que necessita de uma contextualização, sabe? Na resenha que eu fiz dele, eu falei um pouco sobre esse contexto histórico em que o livro Pais e Filhos está conectado. E aí, para quem quiser conferir depois, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. De qualquer maneira, eu recomendo demais esse livro. Ele é muito interessante para fazer o leitor perceber como as formas de compreender o mundo sempre estão se alterando no decorrer do tempo, né? E além disso, Turgenev também trata bastante sobre aquele constante debate entre um pensamento mais radical e um pensamento mais conservador. Agora falando de um quadrinho, uma outra leitura de 2020 que me marcou bastante foi o excepcional Grama, uma graphic novel publicada no Brasil pelo Pipoque Nankin e escrita e desenhada pela sul-coreana Keun-suk Gendry Kim. Esse trabalho conta a história real de uma senhora da Coreia do Sul que, quando criança, foi sequestrada e utilizada pelo exército imperial japonês como uma garota de conforto. Isso aconteceu durante o período, em que o Japão imperial estava dominando diversos territórios no leste asiático. Por causa disso, ela sofreu com a escravidão sexual durante vários anos. Grama é um quadrinho extremamente pesado, não no sentido da arte. A arte é bem subentendida, na verdade, não tem nada assim explícito nela. Só que é muito por causa do tema que ele toca, e também porque ele nos mostra como o ser humano consegue ser cruel. Além disso, o Grama também é um trabalho que denuncia muito toda a questão do abuso sexual e da violência contra a mulher durante os anos da Segunda Guerra Mundial. Mais uma leitura incrível desse ano, foi um livro que eu já comentei diversas vezes aqui no canal, de tanto que eu gostei dele, mas que eu não tenho como não comentar de novo aqui nessa lista de 10 melhores leituras. No caso, eu estou falando do excepcional Querida Kombini, um livro escrito pela japonesa Sayaka Murata e publicado no Brasil pela editora Estação Liberdade. Aparentemente a história é bem simples. Nós acompanhamos uma moça sem grandes ambições, de 30 e poucos anos, que trabalha numa loja de conveniência japonesa, que por lá são conhecidas como Kombini. Ela também tem uma personalidade bem exótica. Ela é uma mulher extremamente racional e que tem uma dificuldade muito grande em lidar com aquelas regras impostas indiretamente pela sociedade. De, por exemplo, aquela obrigação de se casar, de ter um carro, de comprar uma casa, de ter uma carreira impecável ou coisas assim. A loja de conveniência para ela é como se fosse um tipo de refúgio, um local com regras claras, sabe? Onde basta você seguir as normas da empresa que tudo funciona conforme o esperado. Não é incerto como o mundo real. Com base nessa situação, a Sayaka Murata ela nos traz uma reflexão bem interessante sobre o funcionamento do mundo moderno.
O livro acaba trazendo uma crítica à questão da padronização das pessoas, seja por conta de modas ou de formas rígidas de se pensar, além de falar muito também sobre a necessidade de aceitação. Outro livro que eu já falei bastante por aqui, que com certeza foi uma das melhores leituras desse ano, foi o incrível O Capote e Outras Histórias, um livro de contos do escritor Nikolai Gogol, publicado no Brasil pela editora 34. Aqui nós temos alguns contos que mostram todo esse lado sarcástico e crítico do Gogol, especialmente com relação às excentricidades das elites, a diversas peculiaridades da sociedade russa daquele tempo, do século XIX, a burocracia, as manias de grandeza por parte de alguns e por aí vai. Alguns dos contos também são muito engraçados, é muito divertido ver a forma como Gogol, como ele retrata certas situações absurdas, seja se utilizando de uma grande ironia ou até de elementos fantásticos. Mais uma leitura de 2020 que eu gostei muito foi a de um livro em 2 volumes chamado O Assassinato do Comendador, escrito pelo japonês Haruki Murakami e publicado no Brasil pela Alfaguara. Nessa obra, nós acompanhamos um pintor divorciado que passa a viver numa casa nas montanhas. Nesse local, ele acaba encontrando um quadro misterioso chamado O Assassinato do Comendador. A partir disso, ele passa a vivenciar algumas situações bem estranhas, sendo algumas até surreais. Todas elas são conectadas de alguma forma, tanto com o antigo morador dessa casa, quanto com o próprio personagem principal. Esse é um livro bem interessante porque ele fala sobre várias coisas, desde a pintura tradicional japonesa e o conceito de vazio naquela sociedade, até, por exemplo, é um livro que fala muito sobre segredos, sobre traumas, os traumas que nós carregamos ao longo da vida, sobre solidão e por aí vai. Finalizando agora a lista com o livro que eu mais gostei de ler esse ano. Um livro que se tornou um dos meus favoritos de todos, se não o favorito de todos que eu já li até hoje. No caso, estou falando de Stoner, um livro escrito pelo norte-americano John Williams e publicado no Brasil pela Rádio Londres. Aqui nós simplesmente acompanhamos a vida de um homem chamado William Stoner, um professor universitário. Nós acompanhamos um pouco da sua infância, da sua vida na faculdade, da sua carreira, do seu trabalho, do seu casamento e outras coisas mais. Só que no meio disso tudo nós temos uma história extremamente sensível, protagonizada por um dos personagens mais reais que eu me lembro de ter lido até hoje. Ele é tão real que é muito difícil você não se identificar em algum momento ao longo da leitura. Eu acho que dá para resumir que Stoner é um livro sobre a vida, sabe? Sobre a forma como nós levamos a nossa vida, sobre as decisões que tomamos, sobre os nossos desejos, sobre os nossos momentos de alegria e momentos de tristeza. Desde que eu iniciei esse canal em 2016, essa obra aqui com certeza foi uma das principais leituras que eu fiz. É um livro que eu recomendo muito. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje com as minhas melhores leituras de 2020. Esse ano, com certeza, foi um ano bastante complicado por causa da pandemia, né? Então vamos torcer para que 2021 seja um ano melhor. Eu aproveito também para avisar que a partir de agora eu vou dar uma descansada, né? Eu vou dar uma breve pausa aqui no canal. Então nos encontramos novamente a partir do dia 10 de janeiro de 2021. E é aquilo de sempre, pessoal. Se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive o link de todos esses livros que eu citei aqui hoje. E aí basta clicar neles e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa que o canal recebe uma pequena comissão. Também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante o canal, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e também de clicar no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!